A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Está lá no livro de Salmos 126, é um salmo que eu gosto muito. O título da minha Bíblia diz, Cântico de Degraus. Versículo 1 diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Senhor, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra venha nos exortar, nos edificar, nos consolar, ó Pai. Que tudo que for ministrado, ó Pai, seja para a glória do Teu santo nome, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Pai. Abre, Senhor Deus, ó Pai, nesta noite as janelas do céu sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque nós queremos mais da Tua presença, Pai. Mais do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que a Tua Shekinah, a Tua glória, Pai, encha, Senhor Deus, ó Pai, este lugar agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui no Salmo 126... Se nós olharmos, quando o título diz Cânticos de Degraus. Se nós olharmos a nossa Bíblia, esse Cântico de Degraus começa no Salmo 120 e vai até o 134. O que quer dizer Cânticos de Degraus? Toda vez que um levita, um sacerdote ia até o templo, quando ele chegava na primeira escada do templo, ele recitava o Salmo 120. Que diz assim, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Olha que lindo, irmãos. O levita, o sacerdote, ele chegava no primeiro degrau e ele já falava, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aí ele subiu o primeiro degrau e ele dizia, eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Esse é o Salmo 121. Eram cânticos que eles, quando estavam subindo os degraus do templo. No 122, que era o segundo degrau, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí o terceiro degrau, irmão, estou lendo só no primeiro versículo de cada salmo. O terceiro degrau, que é o Salmo 123, o versículo 1 diz, a ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. No quarto degrau, ele diz assim, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel. O quinto degrau diz assim, que é o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O sexto degrau é o que nós lemos, o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estavam como os que sonham. O sétimo degrau, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oitavo degrau, que é o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos. Nono degrau, Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha juventude. Diga agora a Israel. Salmo 130, que é o 10º degrau. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Salmo 131, que é o 11º degrau. Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos, nem me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Salmo 132 é o 12º degrau. Lembra-te, ó Senhor, de Davi e das tuas aflições. Salmo 133, esse é lindo demais, irmãos. 13º degrau, quase o último, está quase chegando, irmão, para ir do templo.
Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O último degrau, irmão, Salmo 134. Bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assiste de noite na casa do Senhor. O Salmo 134, quando ele chega no último degrau, irmãos, ele diz: bendizei ao Senhor todos vós, que servos do Senhor, que assiste nesta noite. É noite, irmãos, que eu e você temos que adorar a Deus, bendizer ao nome dEle, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Porque o Salmo, quando o levita, o sacerdote chegava no último degrau, ele dizia: bendizei ao Senhor todos vós. O que eu queria entender com isso, irmãos? Quando nós estamos na casa de Deus, chegamos na casa de Deus, nós chegamos para adorar, para bendizer, para glorificar, para exaltar aquele que tudo pode em nossas vidas. Aleluia! O Salmo 126 também é um salmo de adoração, é um salmo de glorificação a Deus. Mas o Salmo 26 também vai relatar um momento triste a qual Israel passou. Israel passou por dois cativeiros. O primeiro foi quando eles estavam sendo escravizados lá no Egito. O segundo cativeiro de Israel foi quando eles foram levados à Babilônia para passar 70 anos sendo cativos. O seu cativeiro ia durar 70 anos. Como o profeta Jeremias tinha anunciado ao povo de Israel, para que eles se voltassem a Deus, voltassem a buscar a Deus, mas muitos não deram atenção à palavra do profeta Isaías. Muitos deixaram de buscar a Deus. Deus permite que o povo de Israel seja levado cativo por um rei chamado Nabucodonosor. Como eles faziam para conquistar as terras, como eles invadiam, que eles dominavam. Ele vinha com o seu exército todo armado, cercavam a cidade, eles invadiam a cidade. Alguns eles matavam, outros eles deixavam vivos. Eles pegavam todos os objetos de ouro, de prata, de bronze e levavam. Eles invadiram o templo onde ficava a arca de Deus. Eles pegaram a arca, pegaram o candelabro, pegaram as taças, pegaram a pia de bronze. Eles colocaram fogo na cidade. Eles separaram alguns para levar cativos. Como foi essa separação? Eles pegaram os nobres, os sábios e os jovens. E o resto da cidade foi toda queimada. Ficaram só aqueles que eram mais velhos. Eles deixavam na cidade para ficar mendigando. Só que o nosso Deus, irmãos, é um Deus de promessa. Ele é um Deus que ele cumpre aquilo que ele fala. Ele falou que através da boca de Jeremias que o cativeiro iria durar 70 anos. O tempo passa, os governos passam pela Babilônia. Deus levanta um rei, Ciro, que vai invadir a Babilônia. Ele dá uma estratégia para Ciro conquistar a Babilônia, porque a Babilônia tinha os muros intransponíveis, ninguém conseguia passar. Deus deu uma estratégia para Ciro entrar na cidade. Ele recuou a água do rio que corria pela cidade para eles entrar por baixo. Ele entra por baixo dessa estratégia. O exército todo de Ciro invade a cidade. Ciro se torna o novo rei da Babilônia. E ali havia um povo que já estava orando, já estava sonhando com a sua liberdade, como Deus já tinha anunciado. Tinha um povo que se mantinha fiel. Que a Bíblia diz: se eu e você se mantemos fiel, nós receberemos a coroa da vida eterna, irmãos. Nós aprendemos com o povo de Israel, mesmo em meio às lutas, mesmo às dificuldades, às aflições, nós temos que nos manter fiel na presença dele. A Bíblia diz que Ciro tem um sonho. Deus visita Ciro em um sonho. Olha o que ele diz lá, quando Deus visita a Ciro, está lá em Isaías 45.
Eu vou ler porque é muito lindo, irmãos, o que Deus fala em sonhos para Ciro. Ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e desarmar os seus reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, o meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Põe-te um sobrenome, ainda que não me conheças. Ciro não conhecia Deus, igreja. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Olha o que ele fala no 12 aqui. No 13. E eu despertarei a Ciro na minha retidão. Endireitarei todos os teus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que Deus desperta Ciro num sono. Ele tem um sonho com Deus, e Deus fala para ele: olha, liberta os meus servos, liberta o povo de Israel para que eles voltem para Jerusalém. Ciro com medo, sabendo que ele não servia a Deus, e Deus diz: olha, se você não libertar o meu povo, tudo que você conquistou, eu vou tirar. Ciro faz um decreto, ele escreve um decreto, ele chama o escriba: olha, escreve um decreto agora. Chama o escriba na madrugada e fala: olha, escreve um decreto agora, que eu vou, todo povo que for judeu, escreve aí, todo o povo que for judeu será liberto. E faz um monte de cópias, façam cópias, levem as frentes de trabalho, para que quando chegar o povo judeu for trabalhar, eles saibam que eles serão libertos. E Ciro escreve, o escriba escreve e começa a espalhar. Imagine, irmãos, agora eu vou conjecturar. Eu sou um judeu. Eu acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar como escravo, como cativo. Dou um beijo na minha mulher, digo: mulher, estou indo, meu amor, estou indo trabalhar, mas não sei se volto. Porque o trabalho escravo, eles trabalhavam forçado, debaixo de chibata, irmãos. Era humilhante o trabalho escravo. Aquele que trabalhava escravo não saberia se iria ou voltava no outro dia, porque a alimentação não era boa alimentação também. Por isso que ele se despedia da esposa dizendo: olha, não sei se vou voltar. Mas eles sempre sonhavam com a liberdade, com a promessa de Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite: volte a sonhar, volte a acreditar que as promessas de Deus na tua vida não vai falhar, porque o nosso Deus é um Deus fiel, Ele não se esquece das tuas promessas. Aleluia! E esse homem vai trabalhar, ele chega para trabalhar no serviço escravo. Ali está um soldado e ele começa a dizer: você é judeu? Fique desse lado. E quem não for judeu ia passando para trabalhar. O povo que era judeu começa a ficar assustado, porque eles não sabiam o que iria acontecer com eles. De repente esse soldado leu o decreto: olha, todo homem e mulher que for judeu, a partir de hoje é livre, não precisa mais trabalhar, mas é livre para voltar para Jerusalém. Ei, xarabadagueçubianda na malai de contefaz. No Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Aqueles que eram escravos começaram a sonhar novamente.
para voltar a Israel, para voltar à terra prometida. Ei, o que eu quero dizer nesta noite: volte a sonhar, volte a acreditar que as promessas de Deus, os sonhos de Deus, os teus sonhos não são os teus sonhos, mas são os sonhos de Deus. O povo queria voltar à liberdade e Deus escutou a voz. Após 70 anos a liberdade, eles começam a voltar novamente para Israel. E a Bíblia diz no versículo 2, Salmo 126, versículo 2: a nossa boca se encheu de riso. Quem volta a sonhar, irmãos, volta a ter alegria no coração. Porque aquele que sonha os sonhos de Deus se enche da presença dele, a alegria toma proporção nas nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Eles dormiram escravos e acordaram livres. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, irmãos. Há uma liberdade quando nós estamos em Cristo Jesus. Você não é escravo não do pecado, você não é escravo da depressão, você é livre nesta noite. Porque Jesus já te libertou, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, irmãos. Nada pode nos deter quando Cristo já nos libertou. Olha o que ele diz. E dizia, versículo 2: e a nossa língua se encheu de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ei, quando nós voltamos a sonhar, nós enchemos da alegria. Nós começamos a adorar a Deus com cânticos de alegria, com cânticos de exaltação. Aqueles que olhavam para mim, para você, dizia: não vai conseguir, não vai acontecer. Aqueles que os nossos vizinhos da direita e da esquerda vão ver o que Deus vai fazer, porque aqui diz grandes coisas fez o Senhor por eles. Ei, as pessoas vão reconhecer o que Deus vai fazer na tua vida. Nessa noite, irmãos, não é coisa pequena não, porque é coisa grande que Deus tem para realizar. Aquele que olhava e dizia: não, ele não tem como fazer isso, somente o Deus dele pode fazer isso por eles. A Bíblia diz que todos reconheceram. Aqueles que nunca imaginaram que eles seriam livres, olharam e viram aquele povo saindo da Babilônia livres, adorando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Deus. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, que os teus sonhos serão realizados. Muitos que não acreditavam nos seus sonhos, até duvidavam que Deus ia fazer, vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida, que os teus sonhos não vão ficar somente em sonhos, mas serão realizados. Muitos vão ver aquilo que Deus irá fazer na tua vida e não vão acreditar. E diz assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós vamos também reconhecer que aquilo que Deus fez na nossa vida será maravilhoso, será grandioso. Nós temos que declarar, irmãos, pelo um ato profético, ato de fé nesta noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós iremos bendizer, ainda que você não esteja vivendo os teus sonhos, as tuas promessas. Declare profeticamente nesta noite que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós já estamos alegres, nós já estamos cheios da presença dEle. Olha o versículo 4, diz: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrima colherão com cânticos de alegria. Sabe, irmãos, quando o povo de Israel chega finalmente a Jerusalém, eles encontram uma Jerusalém diferente.
Eles encontram uma Jerusalém que foram toda queimada, toda destruída, toda saqueada. Imagine você chegar todo alegre, sonhando, acreditando, voltando para a sua casa, para a terra prometida. Quando vocês olham, você só vê cinza, destruição. Mas aquele povo, ele andava quem anda com Deus anda diferente, enxerga, tem a visão diferente, irmãos. É na tragédia. A Bíblia diz que eles começam a semear com lágrimas. Eles teriam que reconstruir a cidade novamente. Não tinha enxada, não tinha pá, não tinha nada, mas eles tinham um Deus que tudo pode. Quando a Bíblia diz o que semeiam com lágrimas, eles fizeram dessa forma, irmãos. Eles pegaram, um olhou para o outro, eles tinham a semente, eles começaram a cavucar a terra, toda cheia de cinza, chorando porque eles voltaram para a sua terra, ela estava toda destruída. Fizeram um buraco, colocaram a semente ali naquele buraco, e os olhos cheios de lágrimas começou a regar aquela semente. Ai, Shaddai de Contefaz, a Bíblia diz: o que semeia com lágrimas, lançaram uma semente. Eles tinham uma cidade destruída, mas ele tinha um Deus que poderia reverter a maldição e bênção. O que eu quero dizer nesta noite para você, irmãos, quando você rega a tua semente com oração, com súplica, com lágrimas, Deus ouve e responde. Jerusalém foi reconstruída, aquele povo voltou a prosperar. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, regue as tuas sementes com as tuas lágrimas, porque a Bíblia diz: aquele que semeia a sua semente com lágrimas, certamente colherá os seus molhos. Aqui, ó. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. O que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite, irmãos? Ainda que nós estamos vivendo um tempo difícil, nós temos que continuar semeando, nós temos que continuar acreditando que o nosso Deus está conosco, que Ele está ouvindo as nossas orações, está ouvindo as nossas súplicas, que o mal não vai nos atingir. Tudo isso vai passar e o nome dele vai ser glorificado na minha e na tua vida. Tenha fé, acredite. Que a Bíblia diz que a enfermidade, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e você somos a igreja do Senhor. Somos templos do Espírito Santo, nós levamos a glória de Deus. A Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação do povo de Deus, do servo de Deus. O mundo anseia pela manifestação minha e tua, para que Deus se manifeste, para que Deus te use. Porque você vai semear com lágrima nesse tempo que estamos vivendo, mas certamente você colherá com alegria. É o tempo de viver a promessa, é o tempo de viver os sonhos, é o tempo de viver a vontade de Deus. Acredite. Não deixe que a tristeza, não deixe que a depressão venha tomar uma proporção na sua vida, não. Israel chega numa cidade toda destruída, mas eles semearam, eles plantaram, eles reconstruíram, eles acreditaram que Deus era na vida dele. Nesta noite continue semeando, continue acreditando. Deus é na tua vida, Deus vai te levantar, Deus vai se restaurar, Deus vai fazer a vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz no último versículo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus feixes. O que quer dizer, irmãos, esse último versículo? Para mim e para você, quando tudo isso passar, nós teremos os nossos feixes de alegria. Nós sabemos: Senhor, eu passei por tudo isso, mas o Senhor foi conosco. A prosperidade virá, a vontade de Deus virá, os sonhos de Deus serão realizados na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Deus amado, Deus querido Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações, ó Pai.
Que, Senhor Deus, ó Pai, todos esses que ouvirem, Senhor Deus, ó Pai, esta palavra, volte, Senhor Deus, ó Pai, a sonhar, voltem a acreditar, ó Pai, que os teus sonhos, as tuas promessas, Senhor Deus, ó Pai, se realizarão, Senhor, porque Israel esperou 70 anos, ó Pai, para sair do cativeiro babilônico, ó Pai. Nós cremos, depois que nós saímos, Senhor Deus, ó Pai, dessa quarentena, nós viveremos um tempo de prosperidade, nós viveremos as tuas promessas, nós viveremos a tua vontade, ó Pai, e o teu nome será glorificado em tudo, ó Pai, porque nesse tempo nós temos, Senhor Deus, ó Pai, semeado com lágrimas, ó Pai, nós temos semeado, Senhor Deus, ó Pai, crendo, confiando, ó Pai, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai, que o Senhor tem ouvido, Senhor Deus, ó Pai, as nossas orações, ó Pai, que o Senhor tenha, Pai, cuidado, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor é o Senhor do Salmo 23, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Pai. Por isso, Senhor Deus, ó Pai, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Como nós lemos, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra, Pai. A nossa confiança está total em Ti, Pai. Nós entregamos agora, Senhor Deus, ó Pai, os nossos sonhos. Nós entregamos, Senhor Deus, a Ti a nossa família. Nós entregamos a Ti as nossas filhas, ó Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, para que não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua, Pai, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.